E a gente já começa falando sobre larvas astrais. Você já ouviu falar nesse termo, gente? Para quem não ouviu falar, chegou o momento de você saber um pouquinho mais a respeito. Bom, as larvas, na verdade, são resquícios de energias de baixa frequência que surgem a partir de sentimentos e emoções negativas que a gente acaba exalando pelos ambientes onde a gente fica com uma certa frequência. E esses resquícios energéticos, eles se unem e acabam se fixando pelos locais, tá? Isso com o passar do tempo. Uma larva astral, ela não surge com tanta rapidez e facilidade, mas à medida que a gente vai cultivando emoções negativas, sentimentos, as pessoas com quem a gente convive, esses resquícios eles vão se alimentando, se nutrindo, se fortalecendo e aí eles se fixam, tá? No astral da nossa casa, do nosso escritório. Então a gente tem que imaginar que todo espaço físico tem um equivalente astral, tá? Que seria aquele mesmo quarto, mas a versão dele no astral, daquela sala, daquele escritório, e ali essas larvas vão se fixando, tá? E acabam influenciando também a nós que estamos na versão física daquele espaço, tá? Gente, essas larvas, elas podem se desenvolver cada vez mais quando elas recebem esse tipo de energia de baixa frequência, tá? Por vezes, a gente simplesmente entra nesses locais que tem larvas astrais e depois de um tempo a gente se sente cansado, para baixo, sem energia, com emoções também mais exaustivas, complicadas, com desânimo, tá? É como se instalasse, né, sobre nós uma bad, aparentemente sem motivos específicos, tá? E aí, quais que são as religiões ou filosofias, né, que estudam esse conceito da larva astral para vocês saberem um pouquinho a mais, tá? Uma curiosidade. São aquelas religiosidades que estudam o conceito de energia, tá? E da relação também entre o mundo espiritual e o físico. Então, entre essas religiões, nós podemos destacar o espiritismo e até mesmo a Wicca, tá? São estudos, são religiosidades que abordam bastante este conceito. Agora, no xamanismo, que é uma filosofia também que nos põe em contato com a natureza e que propaga o autoconhecimento, esse conceito de larvas astrais, ele também é difundido, tá? Agora, gente, eu vou falar para vocês sobre uma coisa que colabora muito com o surgimento das larvas astrais. Você sabe o quê? Desorganização, bagunça, sujeira. Pois é, se você tem uma casa tudo desorganizado, as coisas meio sujas, assim, livros empoeirados, sabe? Enfeites cheio de pó e não limpa muito bem a casa, ou deixa sujeira na pia também por bastante tempo, demora para lavar a louça, sabe? Com uma certa frequência, ainda que a louça você lava, né? Mesmo que você demore, né? Você lava dentro de algumas horas e tudo mais, mas assim, principalmente sujeira, que está há bastante tempo em casa, pó sobre os objetos, sabe? Tudo isso colabora. Então, sujeira e falta de organização, bagunça, aliados a sentimentos negativos e emoções também ruins, energias de baixa frequência, tudo isso soma-se e colabora para o desenvolvimento destes seres, tá? Então, gente, as larvas são seres astrais que se alimentam disso, de energia de baixa frequência. Ela não é gerada apenas pelas emoções e pelos sentimentos ruins, mas também por sujeira e bagunça, tá? Porque quando a gente está falando de sujeira e de bagunça, há menos circulação de energia vital ali, tá? Então, onde tem esse fato aí de bagunça, de sujeira, colabora e muito para o desenvolvimento das larvas astrais, tá? Havendo menos energia vital no ambiente, elas acabam se desenvolvendo mais naquele espaço e depois se fixando. E onde tem sujeira, circula menos energia vital, porque temos ali energia parada. Então, lugares com energia parada, ambientes escuros, também colaboram e muito com elas, tá?
Lugares onde as pessoas não abrem tanto janelas, então não há tanta entrada de luz solar, né? Também favorece o surgimento das larvas astrais, tá? Ambientes também onde existem pessoas acamadas ou deprimidas, na maioria das vezes contam com a presença das larvas que se instalam ali e vampirizam as pessoas que estão sob esta condição. Então, se você está lidando em casa com gente que está lutando contra a depressão já há bastante tempo, ou que está acamada numa cama, pessoa que está ali há muito tempo, sabe? Sendo cuidada, mas numa cama, ou aos pouquinhos, né? A pessoa infelizmente está tendo uma evolução que é algo difícil para a família, mas de Alzheimer, precisa tomar cuidado, tá? Com a presença de larvas ou fazer algo para expulsá-las, tá? Então, falou em sentimentos negativos, tá? Que estão sendo cultivados por muito tempo no local, eles certamente estão alimentando a presença de larvas. Então, quais que são esses sentimentos, gente? Mágoa, tristeza, falta de motivação, ressentimento, aquela sensação de ser traído, estar sendo traído, que deixa a pessoa triste para baixo, tá? Ou a pessoa que se sente vítima de alguma coisa, que está ali cultivando apatia, exaustão, fracasso, humilhação, tá? Complexo de inferioridade, isolamento, que mais? Rejeição, a pessoa se sente rejeitada, ou tá ali num conformismo, tá? Tudo isso, gente, são fontes potenciais para o desenvolvimento de larvas astrais. Agora, como que elas afetam as pessoas? Bom, no ambiente onde se instalam inicialmente, elas não conseguem exercer uma grande influência sobre os indivíduos assim rapidamente, tá? Mas ao passo que elas se desenvolvem e ficam mais fortes, alimentando-se de energia de baixa frequência, aí sim elas passam a contribuir para que o indivíduo se mantenha dessa forma, ainda mais apático, mais triste, mais desmotivado. Elas induzem, gente, as pessoas a esse estado negativo. E quando elas conseguem isso, elas passam a se alimentar dessas baixas vibrações que esses indivíduos geram. Então, o que a gente precisa entender é que num primeiro momento, quando as larvas astrais simplesmente surgem no ambiente, elas não têm muita força para nos prejudicar, mas à medida que elas vão se desenvolvendo, vão sendo alimentadas pelas energias de baixo calão, elas começam a virar um inimigo em potencial, porque aí, gente, elas passam a induzir a gente a, quando você já não está muito legal emocionalmente, para que realmente você despenque e você fique para baixo e sua energia caia. Uma vez que elas conseguem induzir você desse jeito e fazer você se manter nesse estado de espírito, é quando começa o vampirismo, tá? O vampirismo delas não atua sobre aqueles que estão felizes, né? Cultivando energia de alta frequência, né? Como alegria, mas sim sobre as pessoas que estão tristes, se mantendo para baixo e inerte, tá? E a forma de afetar cada pessoa, basicamente, consiste numa indução a um padrão energético ruim, seguido de vampirismo, tá? A médio ou a longo prazos, fatalmente elas afetam a vitalidade de alguém, colaborando também para que surjam doenças, enfermidades, tá? Então, isso é aos poucos, tá? Mas elas mantêm você no estado de espírito ruim, e aí, como consequência, isso vai contribuindo para você desenvolver doenças. Agora, como que nós podemos evitar, gente, as larvas astrais? Já já eu vou passar para você 5 dicas para você conseguir evitar a presença de larvas astrais nos ambientes que você já viu que é uma coisa muito negativa. E de repente tem alguém em casa que até consegue ainda se manter motivado, animado, mas vê às vezes os filhos, né, com a energia lá embaixo, o esposo, e aí você é uma só para lutar, né, contra esse arsenal de energia negativa que acaba sendo alimentada pelas pessoas com quem você convive. Então, já 5 dicas para você evitar a influência das larvas astrais e a fixação delas no seu ambiente, na sua casa, no seu escritório. Então separe aí algo para você anotar que já eu vou te dar essas 5 dicas.
Mas agora chegou o momento de falar de Brasil Esotérico. Por falar em Brasil Esotérico, né, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil, lá você encontra uma série de coisas que são legais para você manter a harmonia no seu lar, no seu trabalho, evitando a presença de larvas astrais, tá? Porque tem cristais variados, tem fontes, tem sino dos ventos, ou seja, artigos que são até mesmo indicados pelo Feng Shui para trazer harmonia para a sua casa, para o seu lar, né? Contribuindo para que ele se mantenha saudável energeticamente. Mas além disso, você também encontra na Brasil artigos para fazer os seus rituais, inclusive banhos preparados, né, para dar um up na sua energia, sprays de ambiente, tudo isso também evita a larva astral ou manda elas embora. Sálvia branca para fazer a limpeza, palo santo, e para você que quer fortalecer o aprendizado, livros diversos, uma infinidade de oráculos, saquinhos de tarô, toalhinha para abrir seu tarô, abrir seu baralho cigano, estátuas de deuses, budas, orixás, santos, anjos, tem tudo, gente. Vale fazer uma visita para conhecer. A Brasil Esotérico fica na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche. Para quem assiste a gente de outras localidades, é só acessar ao site brasilesotérico.com. Lá tem tudo, tá? E se você utilizar o cupom que eu vou te passar agora, você vai ter 10% de desconto nas compras feitas pelo site. Então não perca a oportunidade, tá? A gente adora um descontinho. Então vai fazer suas comprinhas lá no brasilesotérico.com e utilize o Astral Cupom. É só digitar, gente, Astral Cupom, e você vai lá e aplica o cupom que vai entrar esse descontão. Então não se esqueça, pensou em artigos esotéricos, é lá mesmo, é na Brasil Esotérico. E agora nós voltamos falando sobre o nosso tema do dia, que são as larvas astrais. Então você já aprendeu, já entendeu que as larvas, né, embora não tenha uma forma definida, mas a gente usa formas de larvas mesmo para poder ilustrar, tá? As larvas, então, são resquícios de energias negativas, ficam no ambiente. Se a gente tem o costume de limpar a energia do ambiente, de se policiar em relação àquilo que a gente sente, que a gente cultiva, a gente vai conseguindo evitá-las. Mas se a gente cai no mau humor, na irritabilidade, na depressão, na tristeza, fica se lamentando, sabe, com uma certa frequência, vai passando dias, meses, esses resquícios de energia, eles vão se fortalecendo. E aí eles se fixam, sabe, nos cantos da casa, principalmente em locais que tem umidade, que tem sujeira, que tem pó, que não bate luz solar. Ali eles ficam bem confortáveis, tá? E cada vez que você fica para baixo, eles vão estimulando você a ficar para baixo, você a ficar mal, você a ficar entristecido. E aí, quando eles conseguem colaborar para que você se mantenha nesse nível de energia baixa, tá? Espiritualmente ruim, aí o que acontece é quando eles começam a vampirizar essa energia, porque esta energia faz bem para estes seres. E uma vez que eles vampirizam essa energia, aí eles vão sugando cada vez mais você e contribuindo para que a médio ou a longo prazo você desenvolva uma doença ou diversas enfermidades, tá? Então são sugadores mesmo, tá, gente? Agora eu vou te dar 5 dicas para você evitar larvas astrais no seu pedaço, tá? Então anote aí. Primeira dica, gente, mantenha-se alegre, disposto e otimista. É claro que a gente não vai conseguir ficar dessa maneira 24 horas por dia, mas a gente pode se policiar fazendo um esforço para a gente se manter ao menos mais equilibrado em relação a isso, ao menos um pouco mais otimista em alguns momentos do dia, ao menos um pouco mais alegre, tá? O que a gente não pode é ceder à chateação por longos períodos de tempo, tá? Então, se policie em relação a isso. Tente ficar mais alegre, tente ficar mais para cima, tente ficar um pouco mais animado.
Não sabe como fazer isso? Vai lá e põe uma música que te deixa super feliz, alegre, põe um filme, põe alguma coisa que te anime, veja vídeos de humor, mas é importante que você consiga se policiar e ter algum artefato, alguma válvula, alguma maneira de mudar esse estado de espírito. Então, nada de ficar desanimado e para baixo em longos períodos de tempo, tá? Agora vamos para a dica número 2 para você evitar a presença de larvas astrais na sua casa. Bom, se você estiver vulnerável emocionalmente, evite muito contato com pessoas negativas ou com lugares que possam te deixar triste. Crie uma maneira de isolar-se disso. Se não for possível fazer este isolamento fisicamente, afinal, por vezes, somos obrigados, a conviver com determinadas pessoas. Então, faça isto do ponto de vista energético. Para isso, visualize-se, por exemplo, numa bolha de luz que afasta esta pessoa, impedindo-a de interagir constantemente com você. Aos poucos, ela vai se distanciar. Então, gente, muitas vezes a gente é obrigado a conviver com energias de pessoas negativas, porque elas estão no nosso trabalho, elas estão no mesmo prédio que a gente mora e não tem o que fazer, você não consegue se afastar fisicamente, mas você pode se afastar espiritualmente, você pode se afastar energeticamente. Então, você, no momentozinho que você acabou de cruzar com aquela pessoa, ou sabe que você vai cruzar, você se isola, fecha os seus olhos, visualiza que você está numa redoma de energia, numa bolha de luz e que isso te mantém protegido e afasta a presença destas pessoas. Aí você visualiza a pessoa se afastando e visualiza essa redoma de luz, a sua aura também ficando cada vez mais forte. Se você faz isso com frequência, você está programando essa pessoa para não ficar muito perto de você, para que ela não tenha vontade, não tenha coragem e se afaste cada vez mais. É essa a ideia, tá? Porque manter ela afastada é bom para você e evita que você desenvolva aí larvas astrais no ambiente, tá? Agora vamos para a terceira dica para você evitar a presença de larvas astrais. Você pode fazer processos de purificação energética e espiritual na sua casa ou nos locais onde você achar necessário. Esta é uma forma potente de purificar o ambiente de influências desses seres, tá? Dissipando essas influências. Então você pode fazer fumigação de sálvia branca, que é conhecida como defumação, né? Então, fumigação de ervas e defumação é a mesma coisa. Você pode passar pano úmido na sua casa com infusão de eucalipto, que é ótimo para limpeza, ou eucalipto ou cânfora, tá? Você pode borrifar sprays aromáticos de lavanda e alecrim, por exemplo, porque a lavanda dá uma limpada no ambiente, deixa ele harmonizado, e o alecrim, gente, larva astral não pode com alecrim, porque alecrim representa elevação de energia, energia de alta frequência. Alecrim representa alegria. Tudo isso, larva astral não suporta. Então utilize bastante, sabe? Na água da limpeza, no spray borrifador, no incenso, no óleo essencial. Limpe sua casa com esses aromas, passa sálvia branca, tá? Tudo isso, é uma maneira de você conseguir mantê-las afastadas. Então faça essa limpeza de ambiente do ponto de vista energético e se você sente a presença de larvas astrais, você pode fazer 2 vezes na semana, depois se diminui para 1, passado um tempo você faz a cada 15 dias. Mas sempre mantenha a limpeza energética, tá? E mantenha também o ambiente limpo do ponto de vista físico, organizado, iluminado. Abre a janela, abre a cortina, deixa a luz solar entrar, tá? Na casa. É importante isso, tá? Aliás, não é importante não, é essencial para que as energias de alta frequência adentrem esse espaço. Gente, um ambiente limpo, tá? Ele é um incômodo para larvas astrais, então mantenha tudo limpinho e organizado, o máximo possível, tá? Tire sempre o pó das coisas. Bom, agora
nós vamos para a quinta dica para você conseguir evitar a presença de larvas astrais pelos ambientes. Bom, para isso, tenha atenção e cuidado com quem você se relaciona e com quem você leva para sua casa também, tá? Não importa se é um amigo, se é um parente, se é a pessoa amada, alguém que você está conhecendo já há um tempo, mas determinados padrões comportamentais, eles podem ser combustível para o surgimento das larvas astrais ou para alimentá-las. Então, gente, tome muito cuidado com isso. Às vezes você gosta da pessoa, mas ela contribui para isso. Então, se ela contribui, evite recebê-la na sua casa. Marca fora, toma um café, conversa e depois, quando você chegar na sua casa, até se limpa energeticamente, passa um spray antes de entrar ou assim que você entrar na sua casa para evitar que você emane e solte essa energia ali, naquele ambiente, tá? Bom, se a gente se manter atento em relação a essas más influências, tá? E como elas operam nessas más energias, a gente consegue dar aí a devida manutenção energética para a nossa casa, para o nosso trabalho, visando dissipar as larvas astrais ou diminuir, né, a presença delas pelos locais e naturalmente a gente vai se sentir mais felizes e mais produtivos, tá? Agora, o ruim é quando a gente está sob essas influências e a gente acaba não percebendo, tá? A gente vai levando a vida no automático, a gente não percebe e ainda as alimenta. Por isso, muita gente, né, tem o hábito de realizar processos de limpeza, como defumações nos ambientes diversos, tá? E esses processos, de fato, são muito bem-vindos para evitar a presença deste mal na sua casa, na sua vida e no seu dia a dia, tá? Então, se você se sente para baixo quando você entra na sua casa, de repente você passa o dia inteiro fora, chegou na sua casa, você sente desânimo, você sente para baixo, você fica sem energia, não tá legal. Alguma coisa tem ali. Pode ser a presença de larvas astrais, mas também pode ser a presença de algum espírito negativo, obsessor, sofredor. Quer saber se é uma coisa ou outra? Pergunte ao pêndulo. Pergunte ao pêndulo, tem larvas astrais aqui nesse ambiente? Se ele girar no sentido horário, ele está dizendo que sim, tá? Tem presença de obsessores nesse ambiente? Espíritos sofredores? Se ele girar para o lado anti-horário, está dizendo que não. Aí você sabe que é só a larva astral. Se girar para os dois lados, tem a presença dos dois. Se girar para o lado do sentido horário, quando você perguntar sobre espíritos, é somente obsessores, não necessariamente larvas, tá? Então faça essas constatações e você vai ver que faz todo sentido e que você vai conseguir zelar melhor pela energia do seu ambiente. Agora, se você quiser marcar uma consulta comigo, nós também conseguimos ver através das leituras oraculares e também pelo uso da paranormalidade. Para saber mais a respeito, é o WhatsApp que está aparecendo aí. Código 11, número 9, 7374 5755. 97374 5755. Bom, gente, o programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença, o seu carinho. Lembrar que se você quiser rever, tem reprise às 18 horas. Ou você também pode assistir pelo meu canal no YouTube, porque depois que os programas passam na TV, eles sempre são colocados para você lá no canal Edu Scarfon. Se você não está inscrito, inscreva-se. Que o seu dia seja lindo, a gente se vê amanhã às 11 da manhã em mais um programa inédito. Bênçãos de luz e até lá!